Olá, eu sou o Bruno Gimenez do Chamado da Luz e de diversos outros sites e hoje eu quero falar para você sobre sonhar com espíritos. O que significa sonhar com espíritos? E sempre antes de falar sobre sonhar com espíritos, eu vou explicar para você o que significa sonhar, quais são os 3 padrões básicos de sonhos, como que você diferencia o que é um sonho, o que é uma viagem astral, o que é burburinho psíquico, eu já falo disso para você. Mas antes eu preciso te dizer o seguinte, quando eu era criança eu sonhava muito com espíritos. E eu morria de medo daquilo. E tinha uma outra coisa curiosa que acontecia comigo também, que era sonhar que estava voando, sonhar que estava flutuando. E isso tudo muito mais tarde eu fui entender o que era. Fui entender que tratava-se de um dos padrões de sonhos que eu já vou falar para você. E aí eu pergunto, será que você também já não sonhou com espíritos? Alguém que você conhece sonhou com espíritos? E é sobre isso que nós vamos falar. E eu posso dizer para você que por muitos anos, quando eu era criança, embora minha mãe e meu pai sempre foram esclarecidos espiritualmente, eu sofria muito com aquilo, porque eu tinha medo, eu vivia dentro de uma comunidade de pessoas que quando falavam o assunto, o nome espírito, elas tinham medo, tratavam com medo, a gente é educado a ter medo de espírito. A nossa sociedade educa para o medo de espírito, enquanto que eles estão entre nós. Mas vamos lá, primeira coisa, antes de tudo, existem 3 padrões de sonhos, entre aspas, básicos, tá? 3 padrões de sonhos básicos. O sonho conhecido como burburinho psíquico. Você já teve isso. O que é burburinho psíquico? Você deita e adormece, e aí você começa a sonhar. E o seu sonho é assim, você entra num banco de dinheiro, né? Banco que é uma agência bancária, e aí você sai numa praia, e daí você começa a voar, e aí você conversa com o tiririca, e aí depois você vê um elefante voando, e aí depois você volta para a praia, e aí você está na sua mesa de trabalho, e aí você está conversando com a sua esposa, e aí você está comendo num restaurante bom, e assim vai. Isso é burburinho psíquico. Em outras palavras, você acumula na sua alma, no seu inconsciente, os resquícios de tudo que você viveu no dia, de tudo que você enxergou de informação, de tudo que você leu, de tudo que você assistiu, de tudo que você olhou no computador. E aí quando você dorme e você não relaxa e não se limpa psiquicamente, que é uma das coisas que eu aprendi, que antes de dormir você tem que aprender a se limpar psiquicamente. Existem algumas técnicas que eu vou ensinar para você nessa continuidade das séries de vídeos. Então eu até recomendo que você se inscreva sempre no nosso canal do YouTube, que tem uma bolinha aqui em cima, e na lista que sempre tem abaixo do vídeo, para você receber esses vídeos com dicas que eu costumo mandar só para quem é assinante da lista. E é a única maneira que eu tenho de garantir que você vai receber. Mas aí o fato é o seguinte, quando você vai dormir, se você não se limpa psiquicamente, você não sabe fazer a sua higiene psíquica, o seu preparo, você entra nesses sonhos que são burburinhos psíquicos e sinceramente você tem que ignorar, não serve para nada. Não tire como base. E eu sou muito radical quando o assunto é significado dos sonhos, porque se você tem um significado dos sonhos dentro de um padrão de sonho desse, não significa nada. Ah, eu sonhei com um rato, sonhei com dinheiro, sonhei com pessoa morta, mas era uma coisa tudo confusa com a outra. Deixa de lado que não dá para aproveitar nada. Essa aqui é a verdade. Então esse é o primeiro sonho, padrão de sonho, burburinho psíquico. Segundo padrão de sonho, esse daí é muito corrente. São sonhos repetitivos que passam dramas repetitivos. Normalmente você está fugindo de alguém, muda o cenário, hoje é praia, amanhã é cachoeira, depois de amanhã é sítio, depois de amanhã é no céu, mas você está sempre fugindo de alguém. Ou você está sempre perdendo os seus parentes, ou alguém está morrendo, alguém está te matando. Que eu quero dizer que a história é sempre a mesma. Ou estão te abandonando, você sonha, são sonhos repetitivos. Os cenários mudam, mas a sensação e a dor que você sente, ou o medo, a angústia, é sempre igual. Esse tipo de sonho é o que a gente chama de recordações de vidas passadas. Claro, quando você dorme, o seu corpo dorme, mas a sua alma acorda. E com isso o seu inconsciente acorda. E quando o seu inconsciente acorda, ele libera fragmentos de vidas passadas. Que quando você acessa o seu inconsciente, você acessa as suas vidas passadas. E preferencialmente, quando isso acontece, eclode de você não as coisas boas que você vê em vidas passadas, mas as coisas ruins, porque as coisas boas estão boas. E as coisas ruins é que o seu inconsciente está gritando que está em desajuste, está em desequilíbrio. E elas passam a aparecer. Então vou te dizer uma coisa. Se você tem sonhos repetitivos, é muito comum eu dizer isso para você. É recordação de vidas passadas e são sonhos repetitivos relacionados às coisas que não são muito boas, tá certo? Eu também vou falar nas próximas séries de vídeos
técnicas para você fazer enquanto você dorme, isso mesmo, para você limpar traumas de vidas passadas. Exige uma certa técnica, exige um certo aprofundamento, mas eu vou falar para você algumas das técnicas que eu ensino num curso avançado que nós temos, que fazem a diferença, mas eu vou passar para você nos próximos vídeos, para você aprender e ir se limpando. Agora, basicamente, se você faz a higiene psíquica todos os dias antes de dormir, e você sabe fazer algumas ancoragens, algumas afirmações, você já começa a tratar coisas de vidas passadas, e esse tipo de sonho passa a sumir da sua vida. E aí sim, o terceiro sonho que está relacionado à questão de sonhar com espíritos, que é o que nós chamamos de viagem astral, projeção astral, emancipação da consciência, sonho lúcido, e aí tantos e tantos nomes de acordo com as civilizações que foram dando esses nomes de acordo com suas origens, das suas verdades, da sua geografia, dos seus costumes e tudo mais. Na saída do corpo, vamos dizer assim, a viagem astral, projeção da consciência, tudo isso é a mesma coisa. Acontece que você dorme e a sua alma acorda. Como seu estado psíquico é mais preparado para isso, e realmente a capacidade de fazer projeção astral aumenta à medida que a capacidade moral, extrafísica, psíquica e a capacidade bioenergética da pessoa é melhorada. Assim como quando você vai numa academia ou começa a praticar exercício ou começa a praticar corrida, você vai também preparando o seu corpo físico para tal. Então, dentro desse contexto, é o seguinte, a viagem astral, o seu corpo físico dorme, mas a sua alma, que é o seu corpo de luz, como Paulo de Tarso dizia, se projeta para fora do corpo físico. Você continua dormindo na sua cama, mas o seu corpo físico projetado, a sua consciência projetada, sai do seu corpo físico e vai viver experiências onde? No plano físico? Não, no plano espiritual, porque é um espírito. Você não é o seu corpo, você está no seu corpo. Então, o dia que o meu corpo morrer, a alma, ou quem eu sou em essência, vai continuar. Só que essas mini-mortes acontecem todas as noites. A única diferença é que a gente sai do corpo e volta, sai do corpo e volta, porque nós estamos magneticamente presos a ele. E um dia, em algum momento, a gente vai sair do corpo e não vai voltar mais. E isso a gente dá o nome de morte. Só que a morte não é o fim. A morte, na verdade, é só um estágio. E aí, nesse conceito de sair durante o sono do seu corpo físico e entrar como corpo espiritual na dimensão espiritual, permite o quê? Que você entre em contato com espíritos, porque você está afinizado, você está no mesmo corpo que eles, que é o corpo espiritual. E aí você sonha com quem? Com espíritos. E é por isso que muita gente sonha com espíritos. O que significa sonhar com espíritos? Significa que você está se projetando para fora do seu corpo e você está tendo contato com a atmosfera espiritual. Se são espíritos de luz, que significa que você está vibrando numa frequência de luz. Se são espíritos que não estão na luz, com sofrimento, com dor, ou maledicentes, ou malvados, mas você está acompanhado de seres de luz, pode significar amparo extrafísico, ajuda extrafísica que você, juntamente com os amparadores espirituais que te protegem, estão prestando. Se é só espíritos de densidade, espíritos bravos, espíritos malignos, espíritos feios que estão querendo te atacar e você não vê esses seres de luz, pode significar que você não está se preparando antes de dormir. E isso acontece com todo mundo, alguns lembram, outros não. Então você começar a cuidar mais da sua oração antes de dormir, cuidar mais do seu preparo bioenergético, ter atitudes mais sadias, não dormir intoxicado por bebida alcoólica, entre outras coisas pode te ajudar. E quando você sonha com espíritos de luz, pode significar mensagens, você também pode sonhar com parentes desencarnados. Se os parentes desencarnados estão com uma cara legal, estão felizes, indica que eles estão bem. Se eles estão tristes, chateados, indica que eles não estão bem. É mais um ponto para você, quando voltar, acordar do seu sono, que você comece a mandar emanações de luz, de amor e de fraternidade para os parentes desencarnados. Então significa que quando você sonha com espíritos, você está entrando na dimensão do espírito e você está usando das suas propriedades, da sua faculdade da projeção astral, que não é dessa ou daquela religião, hein? Projeção astral é como aprender a falar, aprender a andar, aprender uma outra língua. É um desenvolvimento parapsíquico, um desenvolvimento da consciência do ser humano, que todo mundo tem. Alguns já nascem com isso pronto, outros vão se desenvolvendo, independente da sua religião, crença, independente de qualquer coisa. Então é isso. Esse é basicamente o significado dos sonhos, sonhar com espíritos. Agora, eu quero dizer uma coisa para você, eu tenho mais um monte de conteúdo para te passar e eu estou preparando também sempre uma série de vídeos que falam sobre o assunto e um treinamento gratuito sobre o assunto. Se você quiser saber mais e não ficar de fora, deixa o seu e-mail no link que tem aqui embaixo. E também, para continuar recebendo os nossos vídeos do YouTube, se inscreve no nosso canal. Isso é muito importante porque é a única maneira que eu tenho de ter certeza que você vai receber o nosso material. Tá certo?
Um grande abraço, te vejo nos próximos vídeos e se você também tem alguma pergunta, algum comentário para fazer, pode deixar aqui embaixo, que a gente vai se falando. Valeu, até a próxima!